Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, Evangelho de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 32. Evangelho de Mateus 15. Nós vamos ler a partir do versículo... Vamos ler do 29 ao 39, 10 versículos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 ao 39. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia. Subindo ao monte, assentou-se ali. Vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Amado Deus e Pai, te pedimos que esse momento Teu Espírito Santo traduza esta mensagem aos nossos corações. Fale conosco, que saiamos daqui mais edificados, mais decididos, mais crentes em Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. No ministério de Jesus, quando você lê os evangelhos, é comum encontrar Jesus rodeado de multidões, o tempo todo, desde quando ele começou o seu ministério, sempre rodeado de pessoas como esse tipo aqui que nós lemos agora, coxos, aleijados, mudos e tantos outros enfermos, e que nesse episódio, como em outros, eram deixados aos pés de Jesus, e Jesus os curava. Jesus não deixava de curar. E eles, quando curados, eles permaneceram com Jesus. Nesse episódio, permaneceram ali com Jesus. Jesus está no monte, cercado de grande multidão, e esta multidão, já curada, não vai embora, permanece em Jesus. E eu quero dar para você razões para que, como aquela multidão, venhamos a permanecer em Jesus. E Jesus disse assim lá em João capítulo 15: aquele que permanece em mim dá muito fruto. Ou seja, é determinante para eu crescer, ficar em Jesus, permanecer em Jesus. É muito bom quando eu tenho aquele primeiro encontro com Jesus. É muito bom e muito importante quando eu tenho encontros com Jesus pontuais. Mas Ele não quer apenas encontros ou visitações. Ele quer que eu e você permaneçamos nele. E eu quero mostrar para você o que essa multidão conseguiu, e eu creio que são lições para as nossas vidas, quando a gente permanece em Jesus. Primeiro, permaneça em Jesus, porque Ele é uma contenção às suas fomes. 3 dias sem comer, eles estavam com fome, mas a fome não deixou eles ir embora. Jesus era maior do que a fome. Famintos, mas permaneceram ali por 3 dias, mesmo com fome.
Sabe por quê? Porque Jesus nos atrai mais do que as nossas fomes. Fomes de perfeição, fomes de dinheiro, fome de prazer, fome de poder. Quantas fomes existem na alma humana? Mas quando eu permaneço em Jesus, elas diminuem, elas entram no tempo, na estação delas. Nós temos fome sim, faz parte da vida humana ter fome, mas elas precisam de equilíbrio. Quem dá esse equilíbrio sabe quem é? Jesus. Permanecer em Jesus, eu tenho equilíbrio de vida. Permanecer em Jesus, essas fomes, elas perdem o domínio da minha alma. Qual é o domínio? O que está dominando você? Qual é o domínio que está prevalecendo sobre a sua vida e que talvez você esteja lutando? Permaneça em Jesus, porque permanecer em Jesus vai criar uma contenção. A fome não vai avançar, não vai prevalecer e não vai te dominar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Permaneça em Jesus, porque Ele é uma contenção às suas fomes. Permaneça em Jesus tempo suficiente, não só para ser curado, mas também para ser alimentado. A cura é a resposta de Deus para uma necessidade humana. Eles foram curados, mas eles permaneceram mesmo depois de curados. Talvez você esteja buscando Jesus por um milagre. Acredite, você vai receber esse milagre. Jesus tem poder de realizar milagres. Jesus é possível você viver. Ele pode sim operar com grande poder na sua vida. Ele pode te curar nesta manhã. Mas não saia depois da cura. 10 leprosos, a Bíblia conta que daqueles 10, todos os 10 foram curados, mas 9 foram embora. Um voltou para agradecer a Jesus, apenas um, 10% ali. E eu oro a Deus para que nós tenhamos esta fé de permanecer em Jesus, não só pela cura, mas porque eu vou ser alimentado da palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. E aqui, claro, foi o pão, o peixe, mas o sentido a gente aplica ao lado espiritual, ser alimentado por Jesus, porque Jesus sabe da sua fome espiritual. Jesus sabe que eu e você necessitamos de um alimento, palavra de Deus. Eu me lembro quando adolescente, criança, e eu não perdia uma escola bíblica dominical. Lá na igreja que eu participava, eu tinha muito desejo de aprender da palavra, ouvir a palavra, meditar, me dedicar na palavra de Deus. Não digo só naquele tempo, ainda nos dias de hoje, mas me recordo bem naquele tempo, porque naquele tempo eu me lembro de pessoas, eu me lembro do pastor Abel Nogueira, já descansou no Senhor recentemente. E o pastor Abel, ele tinha uma sede de ensinar a palavra de Deus. O pastor Abel tinha um fogo de Deus para ensinar a palavra de Deus. O pastor Abel Nogueira, ele não era uma pessoa tão iletrada, não era uma pessoa tão capacitada no intelecto, no vocabulário, mas era uma pessoa cheia de Deus. E o que me atraía era ele ser cheio de Deus. E quando ele abria as escrituras, o Espírito Santo movimentava através das escrituras. Às vezes nós somos muito exigentes. Não, eu quero só se for o Luciano Subirá. Uma bênção, Luciano Subirá. Não gosto de ouvir o Hernandes Dias Lopes. Eu também gosto, mas eu gosto muito mais da palavra de Deus sendo pregada por qualquer tipo de pessoa que seja uma pessoa íntegra, idônea e que carrega ali o Espírito Santo. O que eu quero dizer para você é que você se sinta atraído pela palavra, permaneça em Jesus para ser alimentado na palavra. Não perca nenhum minuto da sua vida sem ser alimentado pela palavra. Essa palavra de Deus vai nos saciar espiritualmente, mas no outro dia você vai ter fome novamente, você vai querer novamente ouvir a palavra, você vai querer ler a palavra novamente. A permanecer em Jesus, não apenas pelo que Ele pode fazer, mas por mim, porque Ele pode fazer, mas principalmente pelo relacionamento, pela intimidade. Eu tenho que crescer em Deus, eu tenho que crescer. Permaneça em Jesus, porque mais do que saciar, Ele vai te fartar. O povo aqui, tinha essa fome. Havia ali um desejo de matar a fome, apesar de estar com Jesus. Mas o texto diz que sobraram 7 cestos cheios e eles foram fartos. O versículo, aqui, versículo 32. Todos comeram e se fartaram. Eles não apenas se saciaram,
eles se fartaram. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que Deus tem para mim e para você não é apenas aquilo que você deseja, estar além da conta. Deus sempre está além da conta para mim e para você. Aquele que permanece em Jesus, aleluia, vai se fartar de coisas espirituais, a fome de propósito definido, a fome na ordem das finanças, a fome na família, a fome, fome espiritual. Ele vai te saciar, mas ele vai te fartar também. Vai ter tanto que você vai querer compartilhar, vai ter tanto que você vai querer conversar com alguém, mostrar o que Deus fez na sua vida. Você está farto. Você sabe que é uma pessoa farta, que tem muito. É muito bom quando você está vivendo em fartura. Deus tem para você isso. Ele não quer apenas te saciar. E Ele tem muito. A Bíblia diz vida em abundância. É uma vida que transborda. Quando o povo no Egito estava lá clamando 430 anos. E o texto diz que Deus falou com Moisés. E quando começou a conversar com Moisés, disse para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido a oração do meu povo. E eu vou te enviar para você libertá-lo do Egito e levá-lo, conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel. Você sabe que o que aquele povo orava? Orava para ser liberto do Egito. E sabe que Deus falou para Moisés? Vou libertá-lo, mas vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Não vai ser só a libertação, vai ter mais para eles. Deus tem mais para você, querido, querida. Deus tem mais. Acredite nisso, busque isso, deseje isso, permaneça em Jesus, porque vai ter mais. Ele vai te fartar sim. Ele vai te fartar de saúde. Pastor, eu preciso aperfeiçoar, melhorar minha saúde. Deus pode fazer isso. Permaneça em Jesus, que não só você vai se sentir saciado, mas vai se fartar também. Permaneça em Jesus até que experimente um milagre que vai ser um memorial para a sua vida. Um memorial. Você vai guardar e vai ser uma referência para toda a sua história. Aquele povo nunca mais esqueceria do pão que se multiplicou nas mãos dos discípulos, dos peixes que se multiplicou na mão dos discípulos. Estavam andando, enquanto eles distribuíam, se multiplicava. Eles foram testemunhas oculares do poder de Deus. Eles vivenciaram um milagre em loco, ao vivo e a cores. Eles não ouviram um milagre, eles viveram um milagre. Permaneça em Jesus para você experimentar algo que vai ser um memorial para o resto da vida. E eu creio, irmãos, que isso aqui nunca mais eles esqueceriam, nunca mais. Puxa, você viu o que aconteceu? Eu estou comendo aqui, o outro comendo, e eles estão distribuindo e não acaba. É uma multidão, irmão, 5.000 pessoas. E como 7 peixes, 7 pães e alguns peixes nessa multiplicação. Na outra foi 5 pães e 2 peixinhos. Mas nessa aqui, esse número carrega. Enfim, tão pouco para muita gente. Como aconteceu aquela multiplicação? Se transporte agora para esse momento. Se veja você nessa multidão. Se observe o movimento dos discípulos. Se admire esse milagre. Você ali do lado, vendo pessoas sendo saciadas, um a um, recebendo pão e peixe. Um só pão, outro só peixe, outros 2. Eu adoro peixe, Sou uma pessoa que eu gosto demais de peixe. Eu amo peixe. Ele é vivo nadando na água. Depois de morto, não gosto nem do cheiro. E as pessoas mais próximas sabem que eu não como peixe. Aí uma vez brincando, uma pessoa assim, cara, como é que pode? Jesus, ele trabalhava ali, os discípulos eram pescadores. Eu falei, pois é, mas na multiplicação de pães e peixes, ele multiplicou os 2 para dar opção. Quem não come peixe, vai comer o pão. Quem não come pão, vai comer o peixe. Mas o ponto aqui, a chave aqui é que aquelas pessoas viram aquele pão se multiplicar. Consegue ver isso? É uma mágica. O que é? Como é que um pão vai sendo cortado e não para? Ele se reproduz ali na hora. Ele se recompõe na hora. Tira um pedaço, volta um pedaço. Tira outro, volta o outro. Mais uma vez. 7 pães, 7 discípulos, cada um com um pão. E vai cortando. Acabou? Não, acabou não. Tá acabando? Tá acabando não.
E está cortando 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Acabou o seu? Não, acabou ainda não. Está tirando. As pessoas estão testemunhando um milagre inesquecível. Deus tem para você um milagre inesquecível, que você nunca mais vai esquecer. É um memorial que você vai guardar para a sua vida. É um testemunho que vai dizer que Deus é real, que Deus vive, que Ele tem poder. Um testemunho vivo da mão do Senhor, te cuidando de você. É isso que Deus tem para nós, permaneça em Jesus. Por isso, Deus quer fazer coisas grandes, mas Ele só fará se você permanecer nele. Seu testemunho vai ser grande, seu testemunho vai ecoar, vai ir às gerações, a sua família, seus netos, seus filhos, seus netos vão saber o que aconteceu, e você vai poder contar o que Deus fez através de você ou em você. É um milagre que você guarda para toda a vida, que você não esquece. E que você vê aquilo acontecendo e fala, foi Deus. Só pode ter sido Deus. Deus fez assim na minha vida. Quantos milagres isso aconteceu? Em determinado momento, o rei de Israel chamou aquela viúva, a viúva que tinha vivenciado aquele milagre do filho ressuscitar, através da oração de Eliseu. E o rei querendo saber a respeito do profeta Eliseu. E aí estava conversando com o moço do profeta. Como é que foi? Aí o moço do profeta está contando. O rei está impressionado. Uau, como assim ressuscitou? Aí o texto bíblico diz que daqui a pouco aparece a viúva. Aí isso talvez estivesse na sacada do palácio, mas o moço na hora aponta. É ela que viveu esse milagre. E o rei chamou ela, conta o milagre, e ela contou, porque impressionou, impactou. Deus quer dar para você um testemunho de vida, e você não vai carregar o testemunho de alguém, um testemunho do outro, é o seu testemunho próprio, é algo que você vai dizer, Deus fez isso na minha vida, e o seu testemunho vai alcançar outras pessoas. O milagre vai ser tão forte, tão impactante, tão pessoal, intransferível, só cabia dentro de você, só vestia você, não mais ninguém, só você. Deus tem isso para a sua vida, Deus tem. Permaneça em Jesus, porque você vai ver um milagre que vai ser um memorial por toda a vida. O Jordão, aqueles homens estavam para transportar o Jordão, e aí Deus falou com Josué, e Josué foi e pegou 12 pedras do rio Jordão. Eles atravessaram o rio Jordão a pé seco. Não foi só o mar vermelho que se abriu, foi o rio Jordão também que fez um caminho. Eles passaram, e o Josué falou assim, pegue 12 pedras. Essas 12 pedras vai servir de memorial, para que o povo de Israel nunca esqueça que nós passamos pelo rio Jordão a pé enxuto. 12 pedras. Eu não sei o que você tem que fazer. Talvez escrever para você mesmo, ou contar mais vezes o seu testemunho para filhos, para parentes, dizer, Deus fez na minha vida. Eu gosto de falar aqui, sempre mencionar o Chiquinho, toda vez que eu menciono ele, e quando é na célula, ele já pega logo e fala do testemunho dele. Nunca esquece, sempre a mesma história, porque é uma história inédita, única, e nunca mais vai ser esquecida. Sempre vai ser lembrada. É um memorial que você guarda do que Deus fez na sua vida. Permaneça em Jesus, porque Ele vai dar contenção à sua fome. Permaneça em Jesus, porque mais do que saciar, Ele vai fartar a sua vida. Mas permaneça em Jesus, porque você vai viver um milagre que vai se tornar um memorial. As pessoas de longe vão ver, cara, o que aconteceu com você? Jesus fez isso. Jesus fez isso na minha vida. Vai, ecoar para outras pessoas. Vai ser a sua evangelização. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, porque hoje, nessa manhã, eu creio que Deus tem para você isso. Ele não quer apenas, dar um milagre que... Tem muitos milagres que Deus faz na minha vida. São milagres micros e que eu guardo, mas tem uns milagres macros que para nunca mais esquecer. Eu estava contando aqui para a Luciana ali, lembrando do milagre, quando eu me mudei e quando Deus começou a falar comigo para vir no Encantado. E aí Deus tinha me falado de um tempo, 20 anos, eu não conseguia discernir aquele tempo, 20 anos. Isso em 2017. E aí em 2020, quando eu me mudei para a casa onde eu resido hoje, e eu estava por 6 meses, quem muda sabe disso, 6 meses mudando, abrindo caixa, 6 meses depois eu estava abrindo caixa de livro, botando no lugar. Aí tinha umas folhas de um caderno que eu tinha esquecido. Quando eu peguei, era uma visão sobre uma igreja
missionária. E eu tinha escrito umas 10 folhas daquela. Isso no ano 2000. 6 de julho de 2000. E aí eu peguei aquelas folhas, fiquei assim, começou meu coração a aquecer, e eu fui lendo aquelas folhas, de repente eu me deparo com a data. A data era 4 de julho de 2000. 6 de julho de 2000. Aquele dia que eu estava lendo, era o dia 4 de julho de 2020. Faltava 2 dias para fazer 20 anos. E naquele momento Deus falou comigo: eis aí os 20 anos. Acabou esse ciclo, acabou essa temporada. Naquele momento. Dali para frente Deus começou a ministrar todos os dias na minha vida. Eu abri a Bíblia, tinha dia que eu falava: Senhor, eu ainda não consigo ir. Eu tinha alguns medos. Eu tinha algumas questões dentro de mim. 40 anos na mesma igreja, desde a minha infância, tudo estava lá. Toda a minha bagagem, a minha história, amigos, família, meus filhos cresceram lá. Meu casamento, a minha infância, minha adolescência, tudo lá. Tanta vida, tanta história. E de repente aquilo era tão surpreendente para mim, e para um lugar que eu nunca conheci, nunca vi, nunca andei no Encantado. Nunca imaginei estar aos pés aqui. E aí de repente Deus começa a ministrar. Passou 1 ano e 9 meses ministrando aquilo, amadurecendo esse chamado na minha vida. Mas sabe, irmãos, eu guardo dentro do meu coração um memorial de tanto que Deus falou na minha vida, de tanto que Deus fez. Para encerrar, eu me lembro de um momento, de um tempo, em que Deus falou comigo sobre Gideão por 4 vezes. 4 pregações de Gideão. 4 pregações não, 4 menções. 2 pregações e 2 menções. Foi assim, era um dia de segunda-feira, e eu estava em casa ouvindo a mensagem. Gideão, a igreja dos 300, fazendo muito com pouco. Era a mensagem, aquela pregação. E eu estava ouvindo, e Deus tocou meu coração mais uma vez, me posicionou mais uma vez, me chamou mais uma vez, e eu em choro. E aí eu fui dormir. Quando acordei, o Arthur, ele via vídeos de histórias bíblicas, e aí ele falou assim, na hora do café: pai, ontem eu vi o vídeo de Gideão e os 300, que história linda, né, pai? Podia ter visto qualquer outra história, mas exatamente de Gideão e os 300, para não passar assim, para Deus me dar a certeza que era ele. Fui para a casa da minha mãe, fui visitar minha mãe, cheguei lá: tudo bem, minha mãe, toma um café, come uma tapioca, bate um papo para cá, bate um papo para lá. Aí ela fala assim: meu filho, você sabe que eu estou meditando na história de Gideão os 300? Poderia ser qualquer outra história, mas aquela história era uma história que Deus estava mexendo comigo. Era um dia de terça-feira, tinha culto à noite, terça e quinta, a igreja cheia, a igreja lotada, mais de 1000 pessoas. E eu falei assim: não é possível que Deus vai falar comigo, tanta gente para falar. Só falta a mensagem de hoje ser Gideão os 300. Quando cheguei no culto, você sabe qual era a mensagem? Gideão os 300. O pastor pregou, pastor Júnior Salles, nunca esqueço. Gideão os 300, por 4 vezes seguidas. E Gideão, a história de Gideão é uma história linda, um chamado de Deus. Alguém que, sabe, tinha suas reticências, tinha seus medos, pediu 10 confirmações ao Senhor, e o Senhor considerou todas elas e foi contando. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu me vi fraquejando, desse tempo todo que eu estou no Encantado, quando eu vim para o Encantado, abril de 2022, estamos em abril, tem 2 anos que eu estou aqui, e das vezes que eu fraquejei, quando pensei: Senhor, Tu me chamou, me mostre, e Deus vai mostrando, mas tem hora que você quer, sabe, você quer ouvir de novo. Todas as vezes que eu me via fraquejando, Deus me falava em Josué capítulo 1, versículo 9, que foi o primeiro texto que Ele falou comigo: não te mandei eu ser forte e corajoso, eu sou contigo. Irmãos, eu nunca mais esqueço desse tempo que eu estou vivendo hoje. É inesquecível, é um memorial. Eu escrevi, fiz um arquivo com o nome assim: O Chamado. Tantas vezes que Deus falou comigo, um memorial. Deus tem um memorial para a sua história. Deus tem um memorial para você. Deus tem um memorial para você, Michele. Eu me lembro da Michele chegando, os pés inchados. Lembra disso, Michele? Lá na missão, os pés inchados. E ela não conseguia sentar direito. Ela sentou e botou a cadeira na frente assim, ficou sentada. Naquele dia, no dia anterior, Deus tinha me ministrado no meu coração para orar por enfermos. E aí naquele dia eu orei por ela. Eu falei: Senhor, é agora. E nós oramos. Quem estava junto viu e testemunhou os pés dela desinchando na hora. Ela não podia botar o pé no chão, ela pulava. Você pode dar glória a Deus por isso?
é um milagre inesquecível. Deus tem para você um milagre que vai se tornar um memorial. Permaneça em Jesus, não abra mão de Jesus. Quando você viver um milagre, permaneça para aprender um pouco mais. Deus tem isso para você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aquela multidão, o Senhor poderia ter ido embora. Aquela multidão já tinha recebido a cura. Aquela multidão estava com fome, ela tinha argumento. Hoje não dá, hoje estou com dor de cabeça, hoje estou cansado. Não, hoje eu estou com fome, tenho que ir embora. A fome... Mas tu és tão atraente, tu és tão envolvente, que a fome não foi capaz de empurrá-los, a fome não foi capaz de despedi-los, a fome não foi capaz de separar de ti. E a minha oração nesta manhã hoje, Senhor, nos perdoe por tantas vezes permitir que fomes ou outras coisas nos esfrie de ti. Hoje nessa manhã é uma manhã em que nós queremos, Senhor, vivenciar os milagres, o chamado, a salvação, tanta coisa que tu já fez em nossas vidas. Hoje é um dia em que vamos decidir mais uma vez: eu vou permanecer em Jesus, eu não abro mão de Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente. O texto diz lá em Hebreus 12, não é apenas um olhar, mas é um olhar com firmeza. Quantas vezes pessoas se perdem porque o olhar não é firme? Hoje, nessa manhã, Senhor, o nosso olhar se volta para o autor e consumador da nossa fé. Queremos permanecer. Fomes não vão nos tirar de ti, vamos permanecer, não apenas ser saciados, mas teremos fartura de ti, fartura do céu, riquezas espirituais. Venha, Senhor, e nos consuma, Senhor. Eu oro nesta manhã para que Deus, tu possa promover um milagre, mas um milagre tão pontual, um milagre tão pessoal, um milagre tão incrível, um milagre inédito, um milagre que não vai, Senhor Deus, apenas ficar na memória por um tempo, mas vai ser inesquecível, vai ser um memorial, Pai. Oh, aleluia. Um milagre inesquecível, um milagre. Quando olharem assim, como é que você se tornou crente? O que aconteceu? Jesus é muito presente na minha vida, muito presente. Eu estou tão pleno, tão completo, tão inteiro na presença dele, estou permanecendo nele, que ele me deu um milagre que tem o meu nome e meu endereço, e não dá para esquecer. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Jesus.